Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Partilha do Estudo 57, volume 30 a 36, do Livro do Céu, de Luísa Picarreta. Neste estudo do volume 30 ao 36, o Estudo 57, Jesus, ele começa a dizer que a vontade divina, ela pode ser querida, ordenada, constante e cumprida. E como exemplo, ele vai falar sobre a criação. É realmente muito importante, conhecer, como a divina vontade atua, quais são as formas que ela atua, E para a melhor compreensão, foi pesquisado na hora lá da meditação também sobre a vontade permissiva, para poder compreender, de uma forma assim abrangente, tudo que se refere a isso que está sendo falado, sobre essas diferentes formas da vontade divina agir, E como foi falado lá, é algo que tem que ser, a divina vontade é algo assim, uma matéria, que tem que ser estudada. Como, por exemplo, ela deu o exemplo de como a pessoa poder falar corretamente, escrever corretamente, de uma forma assim, bem culta, é necessário que ela estude muito, o português, todas as regras de acentuação, os plurais, os verbos, como conjugar os verbos, da forma melhor possível. É muito importante ter esse conhecimento para se dizer que se domina, a escrita e a fala no português. E a mesma coisa acontece com o conteúdo do Livro do Céu, Nós temos que mergulhar mesmo ali no entendimento para compreender exatamente aquilo que aquele trecho quer dizer, para a gente poder colocar na prática, Se não se compreende, como que se vai viver aquilo, É necessário muito a compreensão. E como exemplo, sobre a vontade permissiva, ali li um trecho do volume 28, quando aconteceu que um padre, ele escreveu um livro e ele colocou ali a própria opinião sobre, o Livro do Céu. Ele escreveu algo assim que fez com que o livro da Luísa fosse não recebesse o imprimatur, ele não pudesse, fosse como proibido, ficasse como livro proibido, que as pessoas não poderiam mais ter acesso. E por causa disso, a Luísa teve que sair lá na casa de onde elas estavam com as irmãs, teve que ir para uma outra casa. E o padre não pôde mais celebrar a missa na casa dela, tirar ela daquele estado de petrificação, da obediência, para ela sair daquele estado. Então, a Luísa estava sofrendo muito por causa de uma vontade permissiva de Deus, Ele permitiu que acontecesse aquilo, do padre ter feito aquela atitude, de ter prejudicado, a ponto de Jesus falar para Luísa que agora, por causa disso, ele ia tirar ela do estado de sofrimento que ela sofria, para que as criaturas, não fossem castigadas, e ele ia enviar o castigo, ele ia enviar a primeira leva, assim, digamos, de castigo, depois iam vir outra e outra e outra, cada vez mais piores os castigos sobre a humanidade por causa disso. Então, quando acontece a vontade permissiva,
né? Como foi explicado lá no trecho pela Aline, é como se as mãos de Deus estivessem atadas, né? Ele não pudesse realizar aquilo que ele quer realizar, né? É a criatura que faz o que ela quer, né? O que ela acha certo, né? Aquele padre, ele tomou uma atitude de fazer a vontade dele, né? Porque ele sabia que não podia fazer isso, mas ele quis fazer mesmo assim, né? Então, e Deus permite, né? Por causa da liberdade que a criatura tem de fazer, né? O que ela quer fazer, né? E depois vem as consequências. Então, a vontade querida, Jesus explica que é quando ele permite que a pessoa conheça o que ele quer, a vontade dele, que a pessoa faça, mas ele deixa a decisão para a pessoa fazer ou não fazer aquilo que ela já sabe que é a vontade dele. Por exemplo, ele sabe, né? Ele sabe não, eu sei, né? Que é a vontade dele que eu medite, né? O trecho do dia, né? Que isso seja a primeira coisa a fazer, né? Quando eu acordo, né? Que é colocar ele em primeiro lugar, né? Meditar, pensar nele, saber qual é a vontade dele, receber o conhecimento, a luz sobre aquele trecho para depois ficar, né? Meditando durante o dia, ficar, né? Comentando no grupo, né? À medida que for possível, né? Se inteirando, ouvindo outras partilhas, né? E crescendo no conhecimento, né? E recebendo as luzes, né? Que todos os dias ele envia, né? Para o outro, né? E eu sei que essa é a vontade de Deus, mas aí eu vou ficar na minha decisão, né? De eu fazer aquilo, né? Se eu não me propuser, se eu não me dispuser, né? Porque depende da minha disposição. Se eu não me dispuser, como um tempo atrás, eu não estava me dispondo a fazer isso. Eu estava deixando para fazer a meditação depois que eu voltasse do meu trabalho, né? Porque eu tenho dificuldade de acordar cedo. Então, eu acordava em cima do horário de trabalhar, né? Fazia alguma coisa que eu tinha que fazer e já ia trabalhar, deixar para meditar depois. E um dia, numa das conversas minhas com a Aline, no particular, ela me disse que eu estava precisando fazer isso, para que a divina vontade agisse mais na minha vida, né? Que eu pudesse, por exemplo, abrir minha mente, né? Para receber mais luzes, né? Para poder falar melhor na live, né? Poder compreender para poder falar, né? E aí então eu estava não estava com disposição para fazer isso, porque eu sabia que isso era a vontade de Deus, que era isso que eu deveria fazer, mas eu não estava com essa disposição. A partir do momento que eu me dispus a fazer isso, então eu tomei a decisão, né, de fazer. Então, o conhecimento é importante, né, porque tem muita gente que confunde, né, fazer a vontade de Deus com viver na divina vontade, né? E isso não é só fazer a vontade de Deus, é a vida divina, né? Tá recebendo luz, tá recebendo conhecimento, tá crescendo, né, nesse saber mesmo, né, sobre a vontade de Deus é algo essencial, né? E quanto antes, nos primeiros momentos do dia, né, eu fizer isso, eu vou ter mais tempo para ficar ruminando sobre aquilo, ficar, né, conversando com Jesus sobre aquele assunto, tentando entender melhor, né? E assim eu vou estar tendo um relacionamento com ele, né? De filha que está querendo entender o que o pai está pensando, o que o pai quer, o que o pai gosta, o que o pai,
está tentando explicar, ensinar, né? É isso que ele quer. Então, é a vontade dele isso. Então, por eu saber isso, por eu ter esse conhecimento, porque eu estou, né, lendo e meditando o livro do céu, é que eu tenho que ter a disposição de fazer, né? É simples. Se eu tiver o conhecimento, mas não tiver a disposição, também não vai acontecer, né? Vai ficar só no conhecimento e a vontade dele não vai acontecer. Jesus disse, né? Outras vezes, ao querer, acrescenta a ordem e dá graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. Isto é de todos os cristãos, e não fazer isso significa não ser nem sequer cristão. Então, a Aline, ela deu, né, mais de um exemplo a respeito disso, porque eu li, a primeira vez que ela leu, eu não compreendi bem essa questão da ordem. Mas com o exemplo que ela deu, falando, por exemplo, sobre os mandamentos, né, os 10 mandamentos, né, que eu ouvi na Valtorta, né, de Deus Pai falando que eles são para a eternidade, né, assim, eternidade não, eles são para esse mundo, né, enquanto ele existir, né, enquanto nós existirmos aqui neste mundo, nós temos que cumprir esses mandamentos, né. E ela deu exemplo do mandamento não pecar contra a castidade, porque é uma ordem de Deus, né? Ele estabeleceu isso. E para si, uma pessoa que quer, né, ser cristão de verdade, né, seguir os mandamentos de Deus, né, ela não deve ter relações sexuais sendo solteira. É necessário que ela se case para ela poder ter relações sexuais, né? E principalmente, né, um homem com uma mulher, né? Principalmente. Essa é uma outra ordem também que está dentro deste mandamento também, né? Que hoje em dia não é o que a gente vê acontecer, né? Então, ao invés de ele dar graças duplicadas, como ele diz aqui, porque a pessoa vai fazer a vontade dele seguindo essa ordem, né, desse mandamento dele, né, a pessoa que está não cumprindo este mandamento, né, da lei de Deus de pecar contra a castidade, né, tendo relações sexuais antes do casamento, ela está ainda cometendo um outro pecado também grave, que é ter a relação com pessoas do mesmo sexo, né? Torna pior ainda o pecado. Então, se a pessoa fazendo na ordem, ela recebe graças duplicadas, eu acredito que ela, nessa desordem que ela está, de tendo relação com pessoa do mesmo sexo, ela recebe também castigos duplicados, né? Ela vai também sofrer as consequências desse ato pecaminoso, né? Desse pecado mortal, né? Pecar, né, contra os mandamentos, não obedecer os mandamentos da lei de Deus é um pecado grave, né? Ao menos que a pessoa, né, ela receba esse conhecimento, porque hoje em dia o que falta para as pessoas é o conhecimento, né? Os jovens, por exemplo, de hoje em dia, se perguntar para eles os mandamentos da lei de Deus, quais são, talvez não saibam nem que são 10, né? E pode ser até que você encontre alguém que nunca ouviu falar sobre os mandamentos de Deus, né? Como a situação tá, né? Dos jovens estarem tão afastados, né? As famílias afastadas da igreja, né? Dos ensinamentos de Deus, né? De buscar conhecer a Deus, né? Seja através da missa, né? Na homilia, a pessoa, ela recebe muito conhecimento de Deus num grupo de oração, né? Num grupo de estudos, né, bíblicos, tem muitos na internet, tem vários, né? A pessoa pode seguir, tem vários tipos de estudo da palavra. Então, mas quem que busca isso hoje em dia? Principalmente os jovens, né? Eles buscam outras coisas que são totalmente contrárias a isso. Isso eles buscam com todo o empenho da vontade deles, humana, né? Rebelde, que faz o contrário da vontade de Deus. Então, para eles também eu acredito que o castigo,
a cruz, o sofrimento, seja lá o que for que Deus vai mandar para eles poderem, né, reconhecerem que estão errados, né, porque o castigo nada mais é do que uma correção, né, de uma pessoa que está indo por um caminho, né, que vai fazer com que a alma dela possa, né, perder a alma dela, que a pessoa possa perder a alma dela. Esses castigos são para justamente a pessoa cair em si, né, ver que ela está cometendo algo muito grave, né, contra Deus, e ela reconhecer isso, né, se arrepender, pedir perdão a Deus através da confissão e não voltar mais a pecar, né? E para isso que existem os castigos, né? São as correções de Deus, de um pai que ama e que quer ver os filhos no caminho certo, né? Mas isso eu não vejo acontecer, né? Eu tenho muito contato com jovens no meu trabalho, e o que eu vejo mais eles fazerem é falar palavrão o tempo todo. Então, um verdadeiro cristão que conhece a Deus, que ama, que teme a Deus, não fica falando palavrão, né? De cada frase que eles falam, de 10 palavras, mais de 5 são palavrão, pode-se dizer, né? É o que mais se ouve lá na escola. Então, não tem mesmo, né, conhecimento de Deus, e aí que é perigoso, né, para essas pessoas, porque como vão obedecer a algo que elas não sabem que estão fazendo errado? Como elas vão fazer o certo, obedecer, né? Se elas não sabem que estão fazendo errado, né? Para elas está tudo certo, porque nem na escola, nem em casa, nem na televisão, nem na internet elas buscam esse conhecimento. Ninguém leva para elas, né? Uma família desestruturada, né? Pais e mães separados, mãe que trabalha o dia inteiro, chega cansada, não tem tempo nem de sequer ver um caderno do filho para ver se ele tem alguma coisa no caderno. Tem aluno que nem caderno tem, né? Porque não faz nada e a mãe nem está sabendo, porque nem para isso, né? A mãe não consegue mais hoje em dia tomar conta, dar conta, né? Tem uma vizinha aqui que tem uma criança de 3 anos de idade que já domina a mãe e o pai. Ela foi recentemente colocada na escolinha pública e ela praticamente foi expulsa, porque ela bate nas outras crianças, ela morde, ela não obedece, ela não respeita ninguém, e a mãe fala que não sabe o que fazer, deixou ele em casa, né? Tirou ele da escola porque não sabe o que fazer com ele. Então, por aí já começa, né? Uma criança totalmente sem limites, sem regras, sem aprender a obedecer o pai e a mãe, né? E o pai não vai à igreja, não vai à missa, eu nunca vejo. Eu vejo só a mãe, de vez em quando, não sei se ela vai sempre, mas o horário que eu vou, de vez em quando eu a vejo. E o avô dessa criança é pregador de grupo de oração, mas nem o filho, nem a nora, nem a própria esposa do pregador vão, né, no grupo de oração. Então, por aí, né, se vê que tipo de criança que vai para a escola, né, que lá na escola aí tem contato com outros que também estão até piores na situação da família, porque não tem nem pai e mãe junto, estão, né, vivendo numa bagunça. Teve caso aqui que eu já soube de uma aluna que a mãe dela largou do marido para ficar junto com uma mulher. Então, por aí vai, né? E aí, como a criança vai aprender a ordem, né? Vai aprender a obedecer a Deus, aprender a amar a Deus, respeitar a Deus, se ela não sabe o que é respeito, porque o pai e a mãe não se respeitam, os filhos não respeitam os pais e ficam por isso mesmo, e é uma desordem total, né? E como que vai ter ordem aí? Não vai ter nem vontade de Deus e nem ordem, não vai ter nada, né? Só mesmo Deus mesmo agindo para o Espírito Santo, para iluminar as consciências para as pessoas, né, poderem
receber, né, a luz, né, desses atos feitos na divina vontade para que essas pessoas possam, né, abrir as mentes delas para querer, né, conhecer mais a Deus, para poder colocar uma ordem na vida delas, né? Muitas situações eu ouço falar aqui na minha cidade, uma cidade pequena que todo mundo fica sabendo de tudo que acontece. Então, são várias situações e a gente, se a gente não fosse, né, ter esse conhecimento da divina vontade, eu pensaria, se eu não tivesse conhecimento, eu pensaria que não tem mais jeito esse mundo, que esse mundo está perdido e é só esperar mesmo Jesus voltar e acabar com tudo, né? Não sobrar mais ninguém aqui, porque tá muito difícil, né? Mas a gente confia que vai, né, acontecer do reino de Deus aqui na Terra. A gente tem certeza disso, tenho fé, acredito porque eu acredito em todas essas verdades do livro do céu, acredito em tudo que está aqui. Acredito e tomo posse, reconheço e desejo, né? E agora, sabendo que nós devemos suplicar, né, a vinda do reino, né, como Nossa Senhora suplicou a vinda do Messias né, e Deus antecipou a vinda de Jesus por causa da súplica de Nossa Senhora, que vivia na divina vontade, agora tendo pessoas vivendo na divina vontade, suplicando que ele venha logo, esse reino de Deus, né? Pode ser que Deus nos ouça e antecipe também a vinda desse reino, porque está muito difícil, né? Se a gente não realmente se lançar, né, nos braços de Deus, na vontade dele, confiar de que tudo isso tem um para quê, que tudo que está acontecendo está no controle dele, né? Todas essas situações ele está, né, agindo, né? A gente também vê o agir dele, né? Sabendo que tudo isso que ele está permitindo é por amor, né? É a vontade permissiva dele, né? Que está fazendo as pessoas, né? Colocarem para fora o pior de si, né? Para um dia elas poderem, né? Elas mesmas verem, né? Para que lado, caminho que elas estão indo, né? Sem Deus, e elas retornarem, né? Quando elas reconhecerem que estão no caminho errado. Então, já foi falado sobre o modo ordenado, agora ele vai falar sobre o modo constante, que é quando a alma ela já está habituada à vontade querida e ordenada. Quer saber qual é a vontade de Deus e querer fazer a vontade de Deus. E fazer tudo de forma ordenada, né? De acordo com as regras, com o que é o correto. Porque se a pessoa não tiver com a vida ordenada, ela não consegue nem entender o livro do céu. Para que Deus coloque o ato constante na criatura, ela tem que estar vazia do ato humano para receber esse ato constante. Então, se Deus vê que a criatura não está ordenada, ele não pode confiar na criatura que ela vá realmente, né, viver a divina vontade. Ele não coloca o dom da divina vontade na criatura em que não esteja, né, disposta a passar primeiro pela purificação para poder ordenar tudo na sua vida. E esse ato constante chama o ato contínuo e completo. Quer dizer, ato cumprido e completo. É o mais alto, né, o ato mais completo, mais potente, mais belo, mais resplandecente de luz. É quando a pessoa chega ali, né, que falam que no pleno sol do meio-dia, né, que é quando a criatura chega no supremo grau, né, do mais alto grau do conhecimento, né, da posse mesmo, né, desse querer divino, desse fiat supremo. É quando ela alcança
essa esse patamar, né? Que daí ela já se torna mesmo uma só com Deus, ela se torna totalmente imagem e semelhança dele, se torna, né, nessa união perfeita, né? De, de santidade, né? Da vontade divina estar reinando completamente nela, né? A mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma vontade dela. É o que ele deseja, né? Para que todos que recebam esse dom e vivam, né? Dessa santidade. O ato completo. É o auge da perfeição, né? E que todos os atos, né? Ficam encerrados nestes atos. É o ato onde a gente está cheio de luz, cheio de conhecimento, né? Que vê luz em tudo, né? Eu não digo que eu vejo luz em tudo, mas eu já vejo luz em muita coisa que antes eu não via, né? Coisas que eu via acontecendo no mundo, principalmente, né? E que por causa de uma mentalidade de ter participado muito tempo de grupo de oração, né? Onde eles falam muito ali da ação do demônio, que o demônio está agindo em quase todas as situações, eles falam que é, né, a ação do demônio, do inimigo de Deus, para nos afastar de Deus. Então, a gente tinha, né, eu tô falando por mim, eu tinha essa visão, né, de que o demônio que está fazendo todo esse mal no mundo, né, com relação às pessoas, as coisas que estão acontecendo no mundo, para que as pessoas elas desacreditem de Deus, né? Então, eu tinha esse pensamento. E conhecendo a divina vontade, né, conforme mais eu fui me aprofundando nesses conhecimentos, né, lendo bastante, ouvindo bastante partilha, ouvindo as aulas, ouvindo, né, as experiências de vida mesmo das pessoas, né, e vendo muitas vezes acontecer na minha vida, né, a ação divina, aí a gente vira a cabeça, né? A gente estava andando de cabeça para baixo, vendo tudo ruim, né? Tudo perdido, com com certo desânimo, né? E buscando uma santidade individual, né? Que buscava assim só para minha alma, né? Ela alcançar a graça de um dia ir para o céu, né? Depois de passar pelo purgatório, né? Então, o conhecimento, né, faz a gente compreender, né, a verdade, né? Que é tudo que está no livro do céu, que mostra que Deus ele está no controle de todas as coisas, tudo é permissão dele, né? Nada acontece sem a permissão dele, até o agir do demônio, né, na vida das pessoas é permissão dele, porque ele também é um instrumento, né? Tudo que Deus permite que aconteça são instrumentos, são coisas que vão cercando a pessoa para poder fazer ela voltar os olhos para Deus, enxergar a Deus, né? E não como uma ação maligna, né? Que quer nos destruir, né? Muito pelo contrário, né? A gente vê tudo, Deus em todas as coisas, né, que estão acontecendo, em todas as situações, em tudo que nos acontece, tudo que acontece com o mundo todo, com todas as pessoas. Tudo é a divina vontade que está, né, no plano dela, né, para purificação da humanidade, para ela poder se voltar para Deus, para poder começar a formar o reino no coração das pessoas, né? Porque no momento de sofrimento, de dor, de contrariedade, de cruz mesmo forte, pesada, que é enviada para a criatura, ela se lembra de Deus, né? Ela volta a rezar, ela volta a ter mais contato com Deus, com as coisas de Deus, buscando mais, né? Se aproximar dele.
Então é por isso que ele permite os castigos, que, como eu já falei, são as correções, né, que ele quer que nós passemos, né, por tudo isso para poder nos voltarmos para ele, né? Então, isso eu já vejo assim como uma luz, né, como uma coisa assim, um pensamento, né, iluminado por Deus para compreender isso, né, que vai acontecendo também as purificações, né, que eu já sei de muitas que já passei, né, e estou buscando, né, me ordenar, né, ordenar as coisas na minha vida, né, para que possa ser constante em mim, né, esse querer divino, possa ter essa constância e depois até chegar a essa permanência constante, né, até alcançar essa plenitude, né, que depende mais de mim do que dele, porque ele quer, né, e eu tenho que me dispor cada vez mais, né, a mergulhar nesses conhecimentos para entender, para reter, né, como tem sido falado muito, né, nas meditações, né, Jesus falando, inspirando a Aline a falar que nós precisamos reter esses conhecimentos para poder pôr na prática, né, viver na prática, né, muitas coisas eu já vejo, mas tem coisas que eu não sei colocar na prática assim, me relacionando o que está acontecendo com o livro do céu para poder falar, né? Mas muito, 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 muito já mudou, né? A minha mente, né? O meu modo de pensar, porque ele vai agindo na nossa inteligência, na nossa memória, né? Que fica lá no fundo da nossa memória tudo isso que a gente ouve, e no momento certo ele desperta, né? Mas aí precisa de estar atento, né? Estar atento ao que acontece para poder ver o para quê, que nesse para quê é que a gente vai compreender, né? O agir dele, né? A vontade dele, o ensinamento dele. A gente vai aprendendo e vai mudando, né? Quando ele permite uma coisa assim que acontece, que nós sofremos aquela situação sem compreender no momento, se a gente parar para refletir depois, né, tentando entender o modo de agir de Deus, o para que aconteceu aquilo, a gente vai encontrar uma resposta, né? A gente vai encontrar ali uma lição, um ensinamento, uma aprendizagem para a gente nunca mais fazer, né, o mesmo. Ou quando surgir uma pessoa que está com esse problema, a gente vai saber iluminar essa pessoa, né? Explicar para ela por que ela está passando por aquilo. Porque a gente vai falar, eu também já passei por isso, mas aí eu vi o agir de Deus nessa situação, né? Que eu quero que você veja também, né? Que Ele que está permitindo isso para te ensinar também, assim como Ele permitiu que acontecesse comigo para me ensinar, né? E eu, né, recebi uma luz de entendimento dessa situação, porque eu meditei e agora eu quero te explicar, eu quero te ensinar para que você também possa receber esse entendimento e, e você também um dia poder ajudar alguém, né? Ser luz para uma pessoa também, né? Dessa forma que ele age, né, conosco, na divina vontade, que é como todo mundo deveria agir, né? Mas como as pessoas não têm esse conhecimento, elas não agem dessa forma, né? Elas não entendem a situação e se revoltam contra Deus ou colocam a culpa no demônio e ficam sem entender, né? E não tem nenhum aprendizado sobre aquilo, né? Não cresce no conhecimento de Deus, porque essas experiências nos fazem, né? Nós cada vez mais
nos lançarmos em Deus, né? Confiar nele, porque ele só quer o nosso bem. Então, por que não, né? Se lançar nesse mar de conhecimento, se lançar mesmo, né? E ficar, desejar cada vez mais essa vontade de Deus, viver essa vontade de Deus. Essa é a primeira parte da meditação. Vou continuar no outro vídeo a continuação da meditação deste estudo 57. Amém, Fiat.